o pior crime, o pior assalto da história do Fluminense. Assim estão descrevendo muitos torcedores tricolores a venda de Luiz Henrique para o Betis da Espanha por somente 9 milhões. E hoje nesse vídeo, pessoal, aqui eu vou externuar, eu vou conversar um pouco com vocês aqui o que eu achei tanto dessa venda do Luiz Henrique, como da entrevista completa do Mário Bittencourt, o estado do nosso clube atualmente, o Fluminense, que vinha aí de uma série de 13 jogos sem perder, né, e todo mundo no oba-oba, todo mundo achando que era só festa, mas agora, pelo que a gente pôde ver, não é tudo somente festa. E vamos lá aos pontos que eu anotei aqui para falar com vocês. Olá para você que não me conhece, eu sou Matheus Bennett, saudações tricolores, e se é a sua primeira vez me assistindo, desce aqui e se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos do Fluminense, fechou? E vamos falar, pessoal, primeiramente da venda por somente 9 milhões do Luiz Henrique, né? Eu acho que isso aqui não é nada questionável, é algo que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, todos nós tricolores, concordamos com 100% de certeza que essa venda aqui foi ruim pra caramba, pessoal. E aí, né, surgiu aquele burburinho todo e a galera foi protestar e o Mário teve que fazer uma entrevista coletiva. E aí, né, galera, quando eu assisti essa entrevista coletiva, para ser bem sincero com vocês, conforme eu até anotei aqui para falar na pauta, foi de chorar, pessoal. Assim, esse foi o meu sentimento enquanto tricolor. Porque, pessoal, ficou bastante claro que o Fluminense ainda está afundado em dívidas, que o Fluminense tá vendendo o almoço para pagar a janta. E que foi por isso, pessoal, que o Mário decidiu vender o Luiz Henrique. Teve que vender, melhor dizendo, o Luiz Henrique a preço de banana. Foi isso, pessoal, o que eu entendi da argumentação do Mário lá falando durante a entrevista coletiva, que ele precisou vender o Luiz Henrique porque não tinha dinheiro, que era uma necessidade de momento e que ele tinha que vender, pessoal, de qualquer maneira, a qualquer custo, o Luiz Henrique, principalmente até porque, pessoal, de acordo com o que ele justificou, ele estava contando com o dinheiro das vendas do Gabriel Teixeira e do Nino, que acabaram não se concretizando. E ele também justificou, pessoal, de acordo com o que eu anotei aqui, que ele precisa vender o Luiz Henrique a esse preço de merreca por causa da dívida que o Fluminense tem com o ex-clube do Sornosa, do Orejuela, quando ele, Fluminense, adquiriu esses dois jogadores. E caso essa dívida não seja quitada também, pessoal, além dos salários atrasados que o Mário justifica, né, o Fluminense pode sofrer punições da FIFA, pode perder pontos. Foi isso o que eu entendi da justificativa por parte do Mário, que ele tinha que vender para que o clube não sofresse com devidas punições, devidas sanções da FIFA, aí como a gente viu acontecendo até com o Cruzeiro, no caso aí foi penalizado, perdeu pontos até na Série B e foi prejudicado. Essa foi a explicação do Mário, pelo que eu entendi, galera. Concordar, pessoal? É claro que eu não concordo que o Fluminense sucateie o seu time, venda o seu melhor jogador para pagar aí dívidas, para pagar salários atrasados. Isso aqui não faz o menor sentido. É claro que o Luiz Henrique valia muito mais do que 9 milhões. Eu acho que o Luiz Henrique valia sim o que estava na multa dele aí, se eu não estou enganado, 40 milhões ou papo até de 50 milhões, até porque, galera, no meu ver aqui, para ser bem sincero com vocês, eu vejo, pessoal, muito mais talento no Luiz Henrique do que no próprio Vinícius Júnior, que ainda nem era nada quando foi vendido ainda na época de base do Flamengo, sem ao menos ter entrado uma vez sequer em campo pelo aquele valor exorbitante. E já aqui no caso do nosso Luiz Henrique, a gente vê que é um jogador que tá performando bem, é um jogador que ainda nem atingiu o seu ápice, tá no profissional e que tem muito ainda a crescer como atleta, e tá saindo por essa mixaria aí, preço de bananas para o Real Betis, que como todo mundo tá dizendo aí, é o bom sucesso porque, pessoal, ele não está saindo nem para o Real Madrid e nem para o Barcelona. Ele está saindo para um time lá que é a quarta, quinta força na Espanha, aqui sendo bem otimista com vocês. Isso nos prova uma coisa, pessoal, que não tem nada equalizado. Outro ponto interessante que o Mário falou na entrevista, pessoal, que eu quase esqueço aqui. Ele assumiu, pessoal, que o Fluminense mandou vários dos seus jogos no Campeonato Carioca no estádio da Lusa, no estádio da Portuguesa da Ilha, por falta de custos, ou seja, assumiu aqui que o Fluminense está quebrado no português, claro,
E ele também falou algo que me deixou bastante triste, que o Fluminense mal tinha dinheiro para fretar os voos aí na Libertadores. Então quer dizer, não tem nada equalizado no português claro. Qual é o caminho para isso, no meu ver, pessoal? Sim, eu defendo que o Fluminense, né, faça assim como o Botafogo já fez e como o pessoal se encaminha o Vasco aí, né? O projeto Clube Empresa, o projeto SAF, no meu ver, é o único caminho. O Mário Bittencourt foi até perguntado na entrevista coletiva dele aí sobre o projeto Clube Empresa aí pelo André do canal Sentimento Tricolor e fugiu da pergunta. E o porquê ele fugiu da pergunta, pessoal? Fugiu da pergunta porque ele não quer largar o poder no Fluminense. E essa é a grande verdade. Então, galera, a gente precisa tirar o Mário da Previdência, precisa colocar alguém que tenha os olhos para o Fluminense antes de si, antes do seu ego próprio, que é coisa que o Mário não tem. Porque se ele tivesse os olhos à frente no Fluminense e menos os olhos nele, é claro, pessoal, que com certeza ele já estaria vendo a viabilização desse projeto aí, que é o que pode salvar a gente. Até porque, pessoal, se o Fluminense é clube empresa, hoje ele não precisaria vender a preço de banana o seu maior jogador do elenco atualmente em 2022, o Luiz Henrique. Até porque ia ter dinheiro, não ia ter essa necessidade, não ia ter essa pressa toda. Então, não, eu não acredito em um projeto do Mário de mais 4 anos, como ele dá a entender lá na entrevista coletiva, que em mais 4 anos o clube vai ser sólido. Não, tá tudo quebrado no Fluminense, foram 4 anos de gestão. Eu sei que é difícil para ele arrumar a casa, porque, pessoal, são anos de gente ferrando com o clube e... no meu ver, o único caminho é o projeto Clube Empresa hoje. É o projeto, no meu ver, que pode e vai acabar com essa brincadeira aí de sair vendendo jogador a preço de banana. Pessoal, outro dia a gente viu o Fluminense vendendo a 1 milhão de euros, aí se eu não estou enganado, o Marcelo Pitaluga para o Liverpool. Olha que merreca, olha que mixaria, virou prostituição agora o Fluminense. Mano do céu, é a única solução, é o único caminho. E o único caminho, com certeza, é tirar o Mário, que tá tentando mascarar que tá tudo bem, que tá tudo equalizado dentro do clube para ser reeleito. Que com mais 4 anos a gente volta aí com o Fluminense forte, com o Fluminense sem dívidas. Mas não, galera, é mentira, é papo para ser reeleito. Vamos tirar o Mário e vamos, pessoal, procurar colocar alguém que tenha a cabeça no Fluminense antes do seu ego próprio. Alguém que pense, sim, em um Fluminense grande, em um Fluminense que precisa sanar as suas dívidas. Em alguém que pense que o Fluminense hoje precisa voltar a ser protagonista. Em um Fluminense que precisa parar de vender mal. E bom, galera, esse é o papo de hoje aqui, né? Não tenho mais nem muito o que falar. Foi isso o que eu entendi da entrevista do Mário Bittencourt. Saudações tricolores e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.